Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O Feito por Elas de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming do Telecine é uma opção muito prática para você ver filmes diretamente pela internet. Você tem 7 dias para testar de graça, o que é bem importante para poder explorar com tranquilidade o catálogo que está disponível, e a assinatura pode ser feita no próprio site telecine.com.br. Um detalhe bem legal é que o Telecine tem uma lista #Porque é Mulher, em que você encontra filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. A gente vai deixar o link dessa cinelist na postagem e, é claro, você pode explorar também outras playlists e outros filmes do catálogo completo do Telecine. E a gente aproveita que esse programa é um programa de Dia das Crianças e a gente focou justamente em filmes nacionais para indicar o filme Benzinho, que é escrito pela Karine Telles e que conta a história de uma mãe cujo filho quer sair de casa para seguir a carreira de esportista. Então meio que marca o fim dessa infância dele para essa mulher. E o filme ele tem classificação 12 anos, ele é bem levinho e bem gostoso. E o Benzinho ganhou o Alice de Prata de melhor filme protagonizado por mulheres na nossa premiação de melhores do ano em 2018. Então confere lá no telecine.com.br. A gente vai deixar o link na postagem para quem quiser acessar, testar e assinar. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Stefania Amaral. E o programa de hoje é o nosso especial de Dia das Crianças. Mas antes da gente... Eu vou ter que fazer de novo. Peraí, pausa. Ó, quando tiver o E, tu coloca aqui agora. Guardar esse pros nossos erros de gravação. Sim, total. E o programa de hoje é o nosso especial de Dia das Crianças. Não tô feliz, não vou comemorar. Não vou fazer. Nunca mais. Pode deixar. Baixa Astral chegou aqui agora. Eu acho que a nossa abertura pode ficar assim mesmo, inclusive. Também acho divertido. É a vida espontânea, isso quer ser criança. Entramos na cima. Clima de Dia das Crianças é clima de erros de bastidores, né? Mas antes da gente começar o programa, a gente vai dar alguns recadinhos. Todos os principais filmes e referências que a gente citar aqui durante o programa vão ficar linkados no post do nosso site. Lembrando que agora a gente tem também no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos, para quem já quiser ir assistindo com antecedência e ficar por dentro assim, de como vai ser o nosso debate e tal. É só acessar a aba Calendário. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, Facebook, Letterboxd, Feito por Elas. Se puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E lembrando que além do site e do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Colabora com a gente lá, padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. E quem nos amadrinha ou nos apadrinha também ajuda a definir as nossas pautas e recebe uma newsletter quinzenal com um conteúdo que a gente cria e cura, que é um complemento basicamente ao que a gente já faz aqui no programa e no nosso site. E a gente tem também um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. Então, como a gente falou, o nosso programa de hoje é sobre o Dia das Crianças. Ano passado a gente fez um programa sobre a Penélope Furries para essa data e nós conversamos sobre Quanto Mais Idiota Melhor, Família Buscapé e Os Batutinhas. Então a ideia era meio que pegar filmes que a gente assistiu quando a gente era criança, que marcaram a nossa infância de alguma forma e que foram dirigidos por mulheres. Talvez a gente nem soubesse, né, na época que foram dirigidos por mulheres. Esse programa da Penélope Furries a gente vai deixar o link, então, para quem quiser ouvir. E esse ano, para continuar seguindo essa temática, né, a gente resolveu pegar filmes que foram muito sucesso nessa época, né, que são o Super Xuxa contra o Baixo Astral e o Lua de Cristal, que são 2 filmes nacionais estrelados pela Xuxa, né, teve essa época, né, e os 2 dirigidos por mulheres. Então, vamos começar com o Super Xuxa contra o Baixo Astral, né, que foi o filme que foi lançado em 88. Ele foi o primeiro filme estrelado pela Xuxa e ele conta a história de uma apresentadora de TV cujo cachorro Xuxo foi sequestrado e ela parte em busca dele. Pra recuperar ele... Não, ela... Pera. Primeiro filme estrelado pela Xuxa... Protagonizado, se quer dizer, né? Isso.
Porque é porque teve Amor Estranho Amor, teve Trapalhões, teve umas coisas curriculantes. É que nos outros ela era a secundária dos Trapalhões, essas coisas assim, né? Protagonista, filme da Xuxa mesmo, aí sim. E aí, pra recuperar o Xuxo, né, ela precisa vencer o vilão, que é o Baixo Astral, que era interpretado pelo Guilherme Caram. E o filme ele foi roteirizado e dirigido pela Ana Penido, com co-direção do David Sonnenschein. E a bilheteria desse filme foi de 2,8 milhões de pessoas no Brasil. Ele também foi distribuído na América Latina. E a diretora Ana Penido, ela nasceu no Rio de Janeiro, foi formada em arquitetura na UFRJ. Mais uma. E depois ela cursou cinema na Califórnia. E depois de ter trabalhado nesse filme da Xuxa, ela realizou alguns documentários, mas só um tá acreditado no IMDb. Enfim, eu acho que um aspecto que é interessante de pensar nesse filme, que, né, pelo fato de ele ter sido lançado em 88, é porque ele foi feito antes da extensão da Embrafilmes, né, antes do governo Collor. Ainda foi feito nesse sistema antigo, né, do cinema brasileiro. A Camila não pôde participar da gravação hoje, mas ela pediu para lembrar sobre a questão da Lei Sarney, que foi uma lei que foi promulgada em 86 e que até 1990 permitiu abater do imposto de renda 100% das doações, 80% dos patrocínios e 50% dos investimentos em cultura. Tipo, era um abatimento fiscal muito grande. E isso se reflete muito na forma como esse filme foi feito. Porque quando a gente vê os créditos, quando sobe os créditos, a gente vê que ele não teve aqueles incentivos de editais federais, porque na época não tinha. Ele tem uma lista imensa de patrocinadores particulares, né? Empresas que doaram dinheiro para essa produção. E isso se reflete na própria história, porque todas essas empresas aparecem no merchan dentro do filme, né? De uma maneira muito descarada. Tem até a Isa lembrou nesses dias, eu já tinha visto, não tinha assistido, mas que fizeram porque o Super Xuxa contra o Baixo Astral completou 30 anos ano passado, né? Aí fizeram uma série de entrevistas no YouTube, aí tem a diretora falando sobre isso dos patrocinadores, né? Que ela teve que encaixar o iogurte. Então, tipo, já tinha o roteiro, tudo certo, e no outro dia, Xuxa, você vai ter que tomar um gole aí desse iogurte na hora que for a cena do pianinho. Aí tem as crianças... Hering Brinquedos Musicais, que a fábrica era perto da minha casa, lá em Blumenau. Aí, ó, tem o posto Shell lá, né? Toda hora o pessoal bebendo Coca-Cola. Gente, até o menino acha um Colgate lá no buraco negro, cara. Eu acho até que eles souberam encaixar muito bem, assim, porque não é... Tome Coca-Cola, sabe? Tipo, tá no pano de fundo, só né? Que não é citado. Mas não se conversa sobre isso, porque nas novelas eles conversam sobre isso. Uhum. Tipo, nossa, eu fui ontem na loja, comprei um negócio lá na Riachuelo, entendeu? Uhum. Aqui não tem isso, tipo, ele acha um Colgate, um lixo do Colgate. Colocaram o Colgate, não importa. a cena Product placement. Isso. Uhum. A cena de abertura já é um negócio surreal, né? Porque a Xuxa Dória, né? Que vai pegar o muro pichado e pintar por cima, né? Porque não pode. Aí já é assim, Biscoito Triunfo. As crianças chegam de bicicleta Calói no posto Shell tomando Coca-Cola com tinta souvenir pra pintar o muro. Aí tu fica, gente, mas é um mar assim de propaganda que tu não tem como fugir, né? Parece que o filme inteiro é uma propaganda assim, de várias empresas, na verdade, que a história foi construída para essas marcas estarem ali, assim. Uhum. Mas é curioso, né? Porque apesar de serem todas marcas, assim, é como a Esther falou, deu certo. Não ficou uma coisa tão à parte, né? Ela tá incluída na história, você percebe que é uma propaganda muito direta, mas pelo menos faz sentido. Faz tintas, faz todo sentido, tá ali. A própria, quando abre a geladeira, né? Aí tem uma coca enorme, bem de destaque. Sim, tem uma hora que tem um clipe inteiro que é tipo numa lanchonete do Bob's,
Eu até fiquei pensando, nossa, Bob's, nessa época em Blumenau, isso nem existia, assim. Então, em 88 no Rio de Janeiro já tinha, né? Nossa, e Bob's pagou pra estar no filme? Isso aqui me impressiona mais, porque Bob's, pelo menos aqui em Minas, Bob's é tipo assim, sabe, a última opção, o último biscoito do pacote. Nesse sentido de não tem mais, o que sobra vai Bob's. Desculpa aí, Bob's, mas é a realidade. Se for olhar, tipo, é muito irônico, se for pensar no roteiro do filme. Que eu acho maravilhoso. Eu sou muito fã desse filme, gente. Tipo, eu tô enchendo o saco pra fazer esse programa, não é de hoje, vocês não têm noção. Finalmente consegui. Mas é super contra televisão, assim, tipo, e. Sabe? Tudo bem, a Xuxa está numa mitologia capitalista, problemática, até o osso, mas o roteiro desse filme, o vilão é a televisão, sabe? Tipo, é o baixo astral da mídia, né? Então. É muito irônico assim, ter esse. É um mar de contradições que trataremos nesse podcast hoje. Pois sabe? é. É como não amar, mas não podemos defender em vários pontos, porque na época muitas coisas que a gente valoriza hoje, muitas inclusões nem eram consideradas na hora de fazer filme. Então é muitas contradições mesmo que a gente vai lidar aqui. Essa questão do patrocínio, eu acho que é interessante a gente pensar até, assim, pensando na nossa situação do cinema nacional hoje, em que as políticas de editais estão aí para ser extintas, a Ancine tá toda essa questão de como que vai continuar ou não. Então, o Collor em 90 extinguiu essa lei Sarney, né? Extinguiu também a Embrafilmes. E aí a gente entrou nesse período em que não se produziram filmes nacionais por alguns anos, né? E aí, nessa época o que estava sendo produzido era nesse modelo, né? Com artistas famosos e marcas conhecidas bancando o que estava aparecendo em tela, né? Então é interessante pensar assim, porque o filme tem realmente, como tu falou, gera essa incoerência, né? Porque ele tem uma mensagem que puxa a questão da ecologia, do não consumismo, né, assim, o consumismo como algo ruim, mas ele precisa ser bancado por todas essas marcas, porque era a maneira de produção da época. E aí pensar como que, né, nesses próximos anos que a gente vai vir aí com o governo Bolsonaro, de que maneira que a gente vai manter o cinema nacional sendo produzido, e esperamos que não seja tipo Calói, Souvenir, Shell, Coca-Cola, Bob's, né? Porque o resultado é bizarro, assim, nesse sentido, né? É contraditório, né? Então, acaba que fica aquela coisa, pô, mas você tá passando uma mensagem, mas você, na sua essência, na essência do que o filme é, de como foi produzido, ele não tá dentro dessa mensagem. Então, a contradição é uma incoerência, assim. Apesar de a gente pensar que foi a forma de produção mesmo. Mas, enfim, aí são essas questões que eu espero que a gente não tenha que voltar a elas, realmente. Pois é. E como tu falou de modo de produção, né, Kel, eu acho que também vale a pena pensar um pouco nessa época que ele estava sendo feito, porque era uma época que estava muito em voga esses filmes de fantasia com bonecos, né? Então, tinha todos aqueles filmes que marcaram a nossa infância também, os spin-offs do Star Wars, tinha muito isso, o Willow na Terra da Magia, o História Sem Fim, enfim, tinha vários desses que eram filmes de grande produção, de boa produção, né, e que eram fantasias com bonecos. Eu adorava todos esses filmes, né? E aí, a própria diretora, nessa entrevista que a Estê mencionou, a gente vai deixar linkado no programa, cita que o filme ele foi inspirado no Labirinto, né? Do Jim Henson, que era estrelado pela Jennifer Connelly com o David Bowie. O filme foi lançado em 86, né? E assim, a inspiração... a inspiração, assim, chupinhou a história valendo, né? Mas muito também o Mágico de Oz, de 39. Porque, assim, até a questão do Xuxo ser raptado, e ela tá numa terra diferente, em busca dele, tem muita coisa que é do ela não cita isso, mas eu revi o Mágico de Oz recente e vi muita coisa mesmo. Que o diretor é budista, né? E quando eu tava assistindo, tem muita coisa do budismo realmente, assim, que ela incorporou o cristal colorido e tal, umas questões de amor, de culpa, de perdão,
que é bem bacana, assim, tipo, eu acho o roteiro muito genial, pra falar a verdade, assim, eu acho que não... Tudo isso, assim, de negativo que pode ter de patrocinador, acho que nada conseguiu estragar o filme pra mim. O Guilherme Caram, assim, tá sensacional, tem nem o que dizer sobre ele, maravilhoso. Maravilhoso, Descanse em paz, Guilherme Caram. Ela fala até que nas partes do Buraco Negro, assim, era um lugar muito... Tinha uma energia muito pesada, né? Aí mais uma ironia, o baixo astral é que aliviava essa energia, porque ele é tão divertido, assim, né? Tão contagiante, assim, a forma que ele atuou, que ele inventou coisa, que ele adicionou no roteiro, que é uma das partes mais carismáticas do filme, é o baixo astral. E voltando a essa coisa dos bonecos, eu acho que o filme não deve em nada para esses outros filmes, sabe? Que a gente viu. Eu acho que o trabalho manual que foi feito ali foi muito interessante. O design de arte, toda a direção de arte, assim, você pensar como que esse personagem, ele é impactante visualmente, né? Ele é irreverente também pelo modo como ele se apresenta pra gente, assim. Ao mesmo tempo que ele é uma coisa repulsiva, ele também é uma coisa interessante de você ficar olhando, assim, porque é meio máquina. Eu achei a criação maravilhosa. Até o cachorrinho, que inicialmente eu falei, caramba, estão usando um cachorrinho. O cachorrinho que poderia ser o cachorrinho de verdade, mas preferiram usar o cachorrinho de pelúcia, e eu acho que resolveu 1 milhão de problemas que eles teriam se fosse usar um cachorro de verdade. E ficou super lúdico, né? Ficou muito legal, assim, você pensar esse cachorrinho ali, o Xuxo, e muito bem feito, assim, todos os bonecos, até o que a gente às vezes vê um pouco como tosco, sabe? Tipo, caramba, que trash do filme. Aquele boto, por exemplo. É super legal a Xuxa voando no boto. E é pra mim uma referência à História Sem Fim, porque inclusive o cabelinho voando assim, tá igualzinho o menino do História Sem Fim, em cima lá daquele ser mágico, que eu esqueci qual espécie dele, que era tipo um cachorro voador também. Era um dragão, né? Era um dragão que tinha uma cara de cachorro, assim. Que também eu ficava fascinada com aquilo. E eu acho que esse filme não deve em nada a esse, sabe? A Xixa, a lagartixa, a lagarta, ela é ótima também. Assim, aquela parte que vira até um certo curta dentro do filme, assim, a parte das pulgas. É super legal as pulgas também. Aí tem aquela tartaruga, né, que é uma atriz também. Enfim, essa parte dos bonecos e toda essa criação artística, a direção de arte é realmente muito boa do filme. E aí, em se tratando de direção de arte, né, tem uma referência que eu tava assistindo também, tem no YouTube, que é a roupa que a Xuxa usa, né, porque ela usa... uma blusinha branca com arco-íris, né? Uma hot paint branca e uma jaqueta branca também, que tem um detalhe que é dois elementos que se cruzam na frente e fazem um X, né? E essa roupa dela, com exceção, claro, da hot paint, mas assim, a camiseta com arco-íris e a jaqueta são praticamente as mesmas, só que adaptado pro corpo dela, né? Do que a roupa que o Michael Jackson usa no curta Captain EO, que é um curta de 86, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola. E esse curta era tipo um clipe desses expandidos que o Michael Jackson fazia, né? Que era em 3D e ele foi feito, na verdade, para vender um parque temático da Disney, que foi feito daí esse Captain EO na Disney, né? Que esse parque temático ficou até os anos 90 lá, se eu não me engano. E ele tinha algumas coisas... Quando eu tava assistindo o Captain EO no YouTube, eu fiquei... Ué, mas esse bicho não tava no Star Wars? Aí depois eu vi que, tipo, várias marionetes e coisas assim foram pegos emprestados do Star Wars pra fazer a figuração, vamos dizer assim, sabe? Então... E assim, é isso, assim, tipo, a jaqueta que o Michael Jackson usa nesse filme é a roupa que a Xuxa usa no filme dela, assim. Então, e foi uma coisa que ela pediu. É interessante, né, essa coisa dessas referências, assim. E tem uma citação a uma música do Michael Jackson ali no final. Who's bad? Who's bad? Que isso foi do Caram também. Foi improvisado. Né?
Eu fiquei pensando um pouco nessa coisa de programas infantis ou atrações infantis que criam sempre essa dicotomia entre um mundo colorido de imaginação e um mundo de cores pretas e escuras, assim, e que seria tipo dos vilões e do baixo astral, literalmente, né? Porque depois teve aquele programa da Angélica que era da Fada Bela e era Maguchi, né? E era exatamente isso, assim, tipo, as crianças tudo vestidas de preta porque eram do mal, assim. É uma associação eterna, né? Assim, de vários shows que fazem isso. Sempre vai ser ligado baixo, em cima, céu, inferno. Não à toa, metal tem muito disso, né? Tipo, a galera que usa preto, rock and roll, acha que é do demônio. Tanto que a Xuxa tem a moto e tudo, mas a roupa dela é toda branca, a moto dela é branca, né? Aliás, a moto tem cestinha, é tipo uma moto bicicletinha. Sim, eu achei bonitinha. Muito fofa. Muito legal. Nossa, meu sonho era fazer um cosplay dessa Xuxa, mas eu ia fazer ela do mal, assim, tipo, quando ela tá com baixo astral. Aí seria preto tudo. Então... Mas você falou de metal, Kel. Tem uma capa do Rammstein, do CD Sehnsucht, uma banda alemã Rammstein, que é o baixo astral, cara. Aí eu acho que a influência foi oposta, porque foi o CD depois, assim. É o Guilherme Caram baixo astral, assim, é impressionante, é igualzinho. Doido. Então, nessa hora que a Xuxa tá com o baixo astral, rola uma subtrama ali, que é aquela de talvez tentar ela para o lado do baixo astral, né? Tipo, deixe essas energias, né? Se apoderarem, não sei o que lá, né? E aí eu achei que aquele momento do filme também foi tomado emprestado, vamos dizer assim, né? A Lenda do Ridley Scott, que era com o Tom Cruise, Mia Sara e o Tim Curry, que inclusive tem uma hora que o baixo astral e ela dançam, e é a cena que a Mia Sara dança com o Tim Curry quando ela tá sendo seduzida pela escuridão no filme do A Lenda, que lá era Darkness, né? O vilão, né? Era o Senhor das Trevas, escuridão, dependendo da tradução, né? E aí... eu achei que isso também foi meio que tomado emprestado como referência, assim, essa dança da sedução para o lado das trevas, assim. Tem um momento também no inicinho, quando ela... acho muito doido isso, ela tem um sonho, né? Aquela almofada fala, não, sonhe, dorme, que aí você vai descobrir a resposta. Bem do Lynch, bem David Lynch, né? Tá tudo no sonho. A diretora falou que ela é diretora porque ela teve um sonho. Então, adoro esses surrealismos. Mas aí a Xuxa coloca a mão na televisão, assim. E é tudo azul, né? E aquilo é muito aquele filme Poltergeist, que é de 82. Que é ela entrar na televisão. Também pra mim é uma referência diretaça, assim, ao Poltergeist. Sim, eu também acho. Até essa coisa da televisão ser uma forma de ameaça mesmo, né? Essa coisa assustadora também. Inclusive, eu fui assistir hoje esse filme, acho tão atual, assim, pensar no que a gente vê, assim, né, de notícia ruim, e aí você vai te levando pra uma bad irreversível, né? Toda essa política que a gente tá, e as coisas que o Baixo Astral fala, cara, é super a nossa política no Brasil hoje. Cara, mas aí eu vou ter que problematizar, porque, assim, o Baixo Astral, ele... assim, de acordo com a história, né, que é apresentada pra gente, ele usa muito das notícias pra influenciar a gente, pra trazer esse mal-estar coletivo, né, que é o baixo astral, né, e aí ele causa, por exemplo, a questão da poluição, as guerras, né, desde dos pequenos desentendimentos até as grandes coisas entre as nações, e aí eu achei muito curioso como... é colocado como fazendo parte do reino do baixo astral a teia da burocracia, né? E dentro da teia da burocracia, eles colocam que a greve é ruim. O direito à greve do trabalhador é algo causado pelo baixo astral. Aí a gente volta para aquela questão
dos patrocínios. Um filme que é totalmente bancado por aquele tanto de indústrias que aparecem nos créditos e no filme. É claro que eles vão querer colocar que o trabalhador ter direito à greve é algo ruim, né? Eu achei, assim, politicamente um negócio, assim, assustador pensar que a gente, enquanto criança, assistia aquilo e era ensinado, olha, greve é ruim, os trabalhadores terem direito à greve é ruim. Assim, e isso é aquela ideologia empurrada, assim, que a gente nem tem idade ainda pra discernir, né? Pra questionar o que tá sendo apresentado ali. Sei lá, esse era um dos meus filmes preferidos brasileiros quando eu era criança. Então... Ainda é um dos meus filmes preferidos brasileiros. Mas eu peguei essa coisa da greve, não. Essa aí realmente me passou. A burocracia, sim. Eu acho até foi uma metáfora super bem trabalhada ali. Tipo, os 1000 carimbos e tal. Logo uma palavra que não existe. Você vai precisar de um atestado de ruindade, um exame de sangue frio. Eu acho muito genial o roteiro, assim, essas falas mesmo dos personagens. E eu não peguei esse negócio da greve. Você foi realmente fundo. Essa aí é a sutileza da coisa. Quando né? A gente tá encantado com a mensagem subliminar entrando. Porque eu também gosto muito como que usam as amarras, né? Enquanto estão falando da burocracia. E aí ela vai sendo amarrada. Primeiro papel ali, aí ela amarra uma mão, uma perna, ela vai ficando cada vez mais amarrada porque é aquilo, cada vez mais obstáculos, coisas pra ela ter que atravessar. Eu achei isso massa também. E, gente, vamos combinar que a música, nessa hora, quando tá falando sobre burocracia, eu achei bem subversiva, porque é uma música infantil, aí tá falando assim, papel é pra escrever cartas de amor, pega a burocracia, joga na bacia. Não. Total, assim, sabe, subvertendo, assim, uma coisa política mesmo, uma música infantil. Eu falei, caraca, que louco isso. Mas tem umas músicas... Aí nesse caldeirão aí de coisas, enfiar essa mensagem da greve no meio. E por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque tem muita coisa legal sendo passada, mas também tem muita coisa que é problemática. Por exemplo, a própria, igual a Isa falou, Dory e tal, mas essa própria... o próprio jeito como o filme começa, né? Que a Xuxa tá meio que limpando os resquícios de uma cultura de rua, né? Que hoje a gente entende muito mais do que antes, porque antes pichação, o próprio grafite não tinha o mesmo entendimento que tem hoje, mas já é aquela coisa da limpeza, aquela ideia de faxina. Se a gente passar aqui um arco-íris, pintar as favelas, igual também já teve esse tipo de... ou ainda tem, né? Esse tipo de política que é, vamos passar uma tinta muro aqui nas na favelas, frente da favela. na frente que vai ficar bonitinho para as pessoas e para os turistas verem, assim. Então, passa essa imagem, passa essa mensagem de vamos fazer essa faxina também. É política higienista, mas arco-íris, né? Por favor, LGBTS, reticências. Vocês não veem. Eu fiz essa leitura do colorido ser anti-baixa astral hoje em dia. Colorido, arco-íris, gay. Mas ele tá tampando o que já estava lá naquele muro, você entende? Que era outra forma de expressão. Exatamente, ele não está sendo colocado em tudo, ele está sendo colocado especificamente nas pichações, no que é tido como feio, entendeu? Porque naquele momento, inclusive, pichação nem passava eu acho que nem passava pela cabeça das pessoas, assim, a possibilidade de pensar que aquilo era uma expressão de uma periferia, que era cultura de rua. Hoje em dia ainda tem muito preconceito, assim. O grafite, ele já tem outro status, mas o picho ainda é tido como algo que, sabe, que tem que ser apagado mesmo. Lá na Fafiche, que é a faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu faço comunicação na FMG, lá é assim, todo final de semestre eles pintam as paredes para tirar todas as formas de expressão que tem dos alunos. Isso é uma coisa assim que a gente sempre comenta, a gente sempre discute por que fazem isso. Assim, todo final de semestre eles têm que pintar as paredes para tirarem os pichos, os escritos, tudo que coloca lá.
E assim, aí quando eu vi o filme, sabe, já começando com isso, não teve como eu fazer essa ligação, assim, sabe? Essa questão de ser uma limpeza de algo que não é tido como aceitável, como belo, e no caso do filme é tido como do mal, né? Assim. É sempre um controle de discursos, né? É um controle em termos estéticos, do que é validado como arte e do que não é validado, né? Então, mesmo que o filme esteja colocando as crianças nessa possibilidade de ter uma liberdade de expressão, de pintar os muros com aquilo que elas querem, mas é dentro de uma estética que já está assimilada. E aquela estética que é considerada inadequada, ela precisa passar por uma política higienista de apagamento, né? Então, fica isso. Mas eu sou super a favor do arco-íris também. Aliás, também. Eu adoro, inclusive, que ela usa o arco-íris como arma. Uhum. Que tem a ver justamente com isso do cristal, que a diretora budista falou. E se a gente pensar, a gente vai falar do Lua de Cristal daqui a pouco. Achei muito bom o que vocês falaram de apagar, não tinha pensado nisso. Que eu tô com óculos rosa da infância aqui, gente. A nostalgia, assim... Então foi foda, especialmente nesse filme. Mas essa visão, excelente. É um filme que a Xuxa tá sozinha, não tá procurando crush. Tá uma mulher protagonista, heroína, entendeu? Bem que o foco aqui é infantil mesmo. Mas no Lua de Cristal a gente vai ver gritantes diferenças em relação a isso. Então, assim, ainda acho que o Baixo Astral é bem melhor nesse sentido também. Dela ser independente. Tem hora que ela fala, o Guilherme Caran se disfarça meio de bonito, assim, uma hora. E fala, não, eu tenho que te proteger e tal. Não, eu tô me saindo muito bem, não precisa, não te conheço, sabe? Então eu acho que ela é uma personagem forte e tal, uma mulher protagonista muito interessante pra época, assim, como uma boa influência pras meninas, entendeu? Serem donas da sua vida, não ficar procurando romance. Então acho que o filme tem esse puta mérito também. Pra dar umas pistadas aí dos erros. E tem uma música que é Ei, machão, você é uma piada. Pronto. Exatamente. É um chute do patriarcado. Super. Esculacho do patriarcado essa música do machão, você é uma piada. Anotei isso também. Mas também. Assim, eu tô tentando fala também, não sou ping-pong, né, nessa música. Achei isso legal também. Eu confesso que eu não tive uma boa experiência revendo esses filmes, porque pra mim foi muito perceber todo tipo de discurso que era colocado pra gente quando a gente era criança, assim, algumas coisas um pouco simplistas, né? Mas tentando pensar também nesses aspectos positivos, né? Eu acho que as músicas eram boas, assim, não só essa do Ei Machão e tal, né? Mas assim, o da Super Xuxa, ele é mais musical do que o Lua de Cristal, né? E tem muitas musiquinhas muito interessantes no filme, né? Essas músicas são originais, assim, tipo, pro filme, né? Muitas nem são da Xuxa. Tem uma super legal do Túnel de Terror, que é super massa, assim, tem uns solos de guitarra e tal. Tipo, são letras que o diretor escreveu também. E músicas feitas, até aquela Quero Saber, que eu acho super legal também, não era da Xuxa, né? Ela foi feita especificamente pro filme. Acho que a própria Arco-Íris também começou dentro do filme, assim, né? Não é tipo, a Xuxa tem essas músicas aqui e tal. Lua de Cristal também eu acredito que é uma canção original. Mas enfim, esse tem músicas mais legais. Inclusive o nome do filme foi a partir da música. O Lua de Cristal. E agora é interessante porque eles lançaram, né, a trilha sonora. E eu li que o do Lua de Cristal eles não lançaram uma trilha sonora específica. Que não tinha muito, não era mais a Lua de Cristal mesmo. Acho que a Xuxa colocou no disco dela a Lua de Cristal e foi isso. Eu falei isso dele ser a política atual por algumas frases específicas assim que ele falava. Tipo, em alguns momentos ele incentiva a tortura. Aliás, em vários momentos. Né, ele incentiva o Rafa, que é o menino que tá lá, você não quer torturar o prisioneiro, disciplina cura toda rebeldia. Então, assim, ele fala várias frases que eu adicionei, que eu relacionei à nossa política atual, assim, o próprio Baixo Astral mesmo, cultivar violência, nesse sentido. E aí eu via o arco-íris e cor e tal como uma espécie de resistência naquele contexto, mas isso eu olhando com uma visão de hoje, né? Como se fosse subverter isso. Não vamos... É o que a arte e a cultura faz. A gente não vai deixar
e isso dominar o país, tirar a alegria da pessoa, tirar... A arte vai continuar existindo, vai resistir. Então eu tive uma visão mais positiva disso tudo aí. Eu acho que elas coexistem, assim. Pode sabe? ser, Tipo assim, podem ser eu visões acho que paralelas, não vamos deixar de pensar que tirou pichação, isso hoje não é legal, né? Na época, talvez, a pichação era muito demonizada, né? Ainda hoje é. ainda Né? Todo hoje. o trabalho por picho ser considerado mais importante, expressão e tal. Mas ótimo, vamos então deixar as duas visões paralelas, se possível. Muito bom. Porque, tipo assim, é como elas estão usando disso, só que dentro dessa arma, né, dentro dessa resistência, existe uma exclusão. Sim, é uma com resistência, certeza. mas existe uma exclusão dentro dessa mesma resistência. Eu acho que é muito atual também pra gente pensar, né, nos movimentos. Os próprios movimentos, eles são inclusivos em muitas coisas, exclusivos em outras. É complexo mesmo. Perfeito. A Kel tava falando da árvore do conhecimento, né? Acho muito massa aquela tartaruga, que ela tem umas citações, né, do Lao Tse e tal, quem corre não alcança o... Ela fala antes, quem corre nunca alcança o conhecimento. Aí depois ela fala, nada se cria, tudo se transforma, do Lavoisier. E aí a lagarta transforma em borboleta. Então eu acho muito bom. Outro ponto que eu queria comentar aqui antes de mudar o filme é o cabelo da repórter Florípede. Que ele tem um design de uma bomba atômica, gente. Aquilo é sensacional demais. E a Kel tinha falado sobre a questão da exclusão, e aí eu vou aproveitar para puxar o Lua de Cristal, que é o filme que foi lançado em 90, porque eu acho que esse filme simbolicamente significa muitos aspectos de exclusão, assim. E aí eu vou ter que polemizar depois, né? Mas como a gente estava falando também de sistema de produção, né? Pensar que se ele saiu em 90, ele também foi um dos últimos filmes a saírem, né, no Brasil nessa época, antes da produção de filmes brasileiros ter sido encerrada, né, no início dos anos 90. E ele é um contos de fadas, né, que é sobre uma moça, a Maria das Graças, que vai do interior para o Rio de Janeiro fazer aulas de canto, e ela conhece um entregador de pizza que barra príncipe encantado no sonho dela, que é o Sérgio Malandro, né? A moça é a Xuxa. Esse filme ele teve um público gigante de 5 milhões de pessoas, foi o recorde do cinema brasileiro, só foi quebrado em 2005, quando ele foi desbancado pelo Dois Filhos de Francisco. É um público impressionante, né? Tipo, esse foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, e eu imagino que para muita gente foi o primeiro filme, né, dessa geração, né? E esse filme ele foi roteirizado pelo Carlos Alberto Diniz, Luiz Carlos Góes, Patrícia Travassos e Oya Wursch, e foi dirigido pela Tezuka Yamazaki. A Tezuka Yamazaki nasceu em Porto Alegre, cresceu em São Paulo, se formou na UNB em 75. O primeiro longa-metragem dela, Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, de 1980, que é uma história da imigração de uma família japonesa para o Brasil na virada do século passado, ganhou uma menção especial do júri da imprensa internacional, da FIPRESS, em Cannes, e o prêmio principal do Festival de Havana. Depois desse filme, ela dirigiu Paraíba, Mulher Macho, e depois Pátria Amada. Ambos foram premiados nacional e internacionalmente. E em 88, ela estreou na TV com a minissérie O Pagador de Promessas. E depois ela voltou para o cinema com o Lua de Cristal em 90. O que eu acho curioso é isso, assim, que ela vinha fazendo uns filmes que pareciam bastante autorais. Ela trabalhava com questões de gênero, questões de raça, de pertencimento, de nacionalidade, enfim. Alguns temas bem... que pareciam interessar, assim, ela na questão da obra dela, né? E aí ela foi contratada, imagino, né, para fazer o Lua de Cristal, né, que foi lançado em 90. E depois desse filme ela alternou trabalhos tanto em minisséries como em filmes, e aí alguns deles são muitos, mas os mais conhecidos, assim, O Noviço Rebelde, de 97, Xuxa Requebra, de 99, Xuxa Popstar, de 2000, Xuxa e o Mistério da Feiorinha, de 2009, e o Encantados, de 2014. Ou seja, ela fez outros filmes da Xuxa que a gente acabou não colocando na lista, porque já eram filmes que não eram da nossa infância, né? Mas provavelmente foram da infância, talvez, de pessoas que ouvem o nosso podcast, né? Que essa já era uma época que a gente não acompanhava.
Eu acho, deve ter, né? Deve. Com certeza. Com certeza, é. Comentem isso, gente, se tiver algum da Xuxa aí. Tem gente que ouve a gente que é 10 anos mais novo. Então pode ser sim. Então se o nosso filme de infância da Xuxa é 88 e 90, com certeza o de 99 e de 2000 pegou a infância de alguns aí. Verdade. E aí, o que vocês acharam de rever? Já tem a diferença na sinopse, né? Assim, que a Isa fez aí, porque até na primeira cena, assim, Xuxa e Sérgio Malandro. Eu não, gente, Xuxa só, né? Mas não é, o Sérgio Malandro tá bem presente ali. E toda essa influência de contos infantis, né? Histórias, assim, nitidamente a Cinderela com o tênis que ela perde ali, o cavalo branco, né? Que é a moto. Então é bem um conto de fadas. João e Maria, que ele segue ela pelas flores, né? Que estão no caminho. E assim, esse filme ainda, se vocês conseguiram problematizar o anterior, né, Baixo Astral, esse aqui, então, nossa senhora. Socorro, né? Apesar de eu ainda ter um carinho, assim, por ele e tal, pelas cenas, principalmente a cena final musical, tem muita coisa, assim, o abuso do primo dela com ela, gente, aquilo é impressionante, assim, é muito, muito pesado assistir a isso, assim, e pensar que em muitos momentos foi usado como uma cena cômica, sabe? É bem, bem complicado. Mas eu ainda gosto do filme. Apesar de tudo, assim, eu ainda gosto da Xuxa do filme. Eu consegui separar, porque eu tive uma fase mais revoltada. Eu odeio a Xuxa. Mas não, gente, eu tenho os vinis até hoje. Eu tenho a boneca dela até hoje, sabe? Foi parte da minha vida, assim. Apesar de todos os problemas, não tem como eu negar. É igual Carmen Miranda, sabe? É fascinante, mas a gente enxerga os problemas, mas faz parte. Com certeza, inclusive, tipo, com a Xuxa que eu mais dancei, assim, na minha infância, com todos os álbuns dela, que eu sabia todas as coreografias, eu sabia cantar, e sim, eu queria ser Paquita, mas eu via que não tinha como, porque eu não era loira, sem falar que morava nessa cidade. Né? Começamos. Mas assim, por mais que a gente veja agora todos os problemas, realmente fez parte, assim, e ajudou você a crescer em alguns aspectos, em outros, né, ajudou aí a fortalecer alguns padrões que não são tão bons, aliás, que são horríveis para o seu crescimento, mas em outros, por exemplo, eu lembro muito de como eu dançava, de como eu gostava dessas letras de autoestima, sabe? Dessas letras de você pode, enfim, que você é uma criança feliz, enfim, eu gostava disso, eu me lembro de ter uma memória afetiva muito forte. E dos programas dela, e uma coisa que eu acho que a Xuxa tem, e isso é importante falar, porque eu tava pensando sobre isso, assim, que ela não é boa atriz, tipo, no outro, Baixo Astral, eu acho que ela tá muito ruim, acho até que aqui, no Lua de Cristal, ela tá melhor, conseguiu ter uma evoluçãozinha, assim, mas eu fiquei pensando sobre a qualidade dela como apresentadora infantil, no sentido de que ela sempre soube respeitar as crianças, assim, ela não via as crianças como menores. O jeito de falar com as crianças é que eu percebo que é diferente, sabe? É como se estivesse conversando com o igual. Senta lá, Cláudia. É isso que eu ia puxar, porque tem alguns registros meio controversos disso aí, tem dela batendo uns menininhos. É que eu acho que nem sempre ela tinha paciência. Ela tinha hora que ela perdia paciência com os meninos, era engraçado até, né? Tá dó, mas tem engraçado. Senta lá, Cláudia, é clássico. Sim, mas não pede paciência com os meninos, gente, né? Era ao vivo, que inferno, né? Não era ao vivo, mas mesmo assim, que inferno, porque era muito difícil passar, sei lá, 3 horas dentro do auditório com as crianças correndo, sei lá, né? Não é querer, sei lá, defender também ser grossa com criança, mas não é fácil ter paciência pra lidar com criança. O tempo todo, né? E o momento que ela perdeu o estribeiro, a Xuxa não gosta de criança, né? Tipo, não é assim também, né? Mas assim... Pra mim, fora que a gente não... Ela tem uma forma de comunicar diferente. E eu acho que é isso que fez, não só a questão assim, dela ter todo
Até todo o pacote, né? Ser essa menina loira, belíssima e, enfim, saber entrar no jogo, mas eu acho assim que se ela não soubesse lidar minimamente com crianças, não teria dado certo. E eu como criança, eu me lembro de reconhecer nela uma amiga, mesmo ela distante, e mesmo ela tão diferente de mim. Então eu fiquei pensando sobre isso agora, que eu acho que é isso, é na forma de comunicar, sabe, que ela acertava. Ela é muito carismática, assim, né? Quando a Raquel falou esse negócio de eu quero ser Paquita, tem um curta que nós 3 assistimos, que a gente quer recomendar, que chama Cores e Botas, que é de 2010 da Juliana Vicente, que trabalha, pra mim, assim, de uma forma incrível isso. Da garotinha ser Paquita e ver como é difícil, os impedimentos que ela tem ali, sociais, raciais, né? Eu acho que entra muito na crítica que a gente gostaria de fazer aqui também. Então, quando eu puxei dizendo que o filme dava pra pensar muito nesse aspecto de exclusão, eu não expliquei porquê, mas é porque eu tava pensando muito nesse sentido, né? Porque a Raquel disse, né? Queria ser Paquita, mas não era loira. Eu lembro que quando eu tava na escola, nessa época, e a gente fazia qualquer apresentação que envolvesse Xuxa e Paquitas, eles escolhiam as crianças loiras pra participarem da apresentação. E mesmo sendo uma interpretação, mesmo não sendo as Paquitas oficiais, ainda assim, na escola, que deveria ser um ambiente pedagógico, que a gente debatesse essas questões, os professores, as professoras, né, escolhiam as crianças loiras para interpretarem esses papéis, né, da Xuxa e das Paquitas. E aí eu fico pensando em toda essa imagem que se criou em torno da Xuxa e das Paquitas e tudo, de uma exclusão racial sendo o Brasil, sabe? Eu acho tudo isso muito perverso, né? E aí, quando a Raquel menciona essa questão de que ela não era uma boa uma boa atriz, né? E ela também não era uma boa cantora, e é curioso porque no Lua de Cristal a história é que ela vai ser uma cantora, né? Nossa, e aula ela de canto, teste lá. Nossa, gente, é muito sua voz é linda! Todo mundo olhando pra ela, assim, né? Tipo, embevecidos, né? Assim, ouviram uma voz que veio dos céus, né? Mas nessa hora eu acho muito perverso que a música tema do filme diz: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Porque ela tá querendo colocar como se fosse um merecimento divino em uma coisa que no Brasil é essa falsa democracia racial, né? Que no final é todo esse processo de exclusão, de pensar todo o estrelato que foi construído em torno da Xuxa com todos esses filmes. Sendo que patente que ela não é nem atriz, nem cantora, pelo fato da questão estética, o fato de ela ser uma mulher bonita e loira no Brasil, sabe? Eu não quero desmerecer o talento dela, porque claramente ela tem um talento que é pautado em um carisma, em uma presença, né? Que são outras questões. Mas, assim, é questionável se ela teria todo o império que ela teve naquela época, que foi um negócio abismal, assim, tipo, ela chegou a ter carreira internacional, né? Se ela não fosse a pessoa loira que ela é no contexto do Brasil. Isso pra mim é muito, muito chocante, assim, com esse discurso de tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas calma que essa frase também a gente pode abrir um abismo aí nessa frase do cara lá de cima vai me dar, porque eu acho muito doido, assim, todo esse negócio dos vinis da Xuxa, rodar ao contrário. E ela não falou Deus, ela falou cara lá de cima. E aí vai me dar. E aí tem um gap pra me dar toda a coragem. Ok, mas não é só isso que eu tenho a dizer. Ela é contraditório com o filme, porque durante o filme todo ela tá cultuando símbolos femininos de divindade. É a plantinha, plantas. É o verde, ela conversa com a lua. Então, assim, não é Deus, né? Aí, no final, é o cara lá de cima. E tem a Duda. Tem a Duda. É outra divindade feminina, essa menina. A Duda ela é uma gracinha, gente. Ela é fofinha. O que é aquilo? É a segunda personagem forte do filme, né? E isso que tu colocou que é muito interessante mesmo, porque as forças que estão no filme são as forças naturais, né? Não há de uma religião como a gente imagina monoteísta com uma divindade masculina, né? Sim, sim. Aí o que ela vai ter do divino é a coragem, né? Então, assim, eu acho que é interessante, que essa música é bem dual nesse ponto também. Tipo, toda a mitologia Xuxa é um problema como se construiu, mas tem essas
esses méritos aqui da nostalgia que a gente tá levantando também, né? E da autoestima, enfim. Perfeito o que você falou. Tem uma entrevista com a Tezuka na Isto É, foi feita em 2004, que ela ainda fala isso. A Xuxa não é atriz. Ela sabe que não é. Mas ela é melhor do que muitas atrizes que conheço. Ela se propõe a trabalhar e saca muito de câmera. E aí ela ainda complementa. Quando rodei Lua de Cristal, pensei, agora vem porrada. Não fui pra coletiva de imprensa porque tive de viajar. Mas fiquei esperando o jornal chegar e ler a crítica dizendo que eu havia me vendido. Porque, né, como eu tava falando ali na biografia, né, ela fazia uns filmes de festival, né? Li todos, não vi uma matéria falando mal da direção. Falavam mal da Xuxa, de não sei o quê, mas não de mim. Fiquei frustrada. Gente. Não, porque é uma direção bem interessante a dela. Tipo, tem uma cena super massa, assim, é um filme bem dirigido, né? Tipo, ela... Eu também fiquei com essa impressão, assim, que a diretora claramente tinha um estofo aí, né? E o filme, ele é bem realizado, mas ele tem um roteiro muito fraco, né? Esse aqui o roteiro já não elogia tanto. Mas eu acho tão genial os atores que participam, assim, tipo a Julie Lemetz, né, que é a filha, a prima. Ela tá se divertindo tanto ali, tipo, é tão massa o jeito que ela atua. A tia mesmo, a tia Má, que seria a madrasta no Conto de Fadas. Tá excelente, tem aquela cena no final que a própria Julie Lemetz fala, né, mãe, eu quero ser Paquita. Aí ela fala, vou conversar com a Marlene, eu sou assim com ela. Isso é ótimo. Eu rio tanto naquele trem, porque tipo, é metalinguístico, né? É super legal. Então eu acho que o elenco é muito bacana, né? Tem o João Penca e os miquinhos amestrados, que não são tão legais, mas assim, são boas escolhas de o casting, né? Eu gosto muito dessa bruxa, entre aspas, assim, porque ela tem uma atuação corporal tão interessante que lembra do cinema mudo, né? Aquela coisa mais marcada, sei lá, aquilo me deu um outro tempo, assim, pensei que eu tava no outro filme de tão marcado que era a interpretação dela. Achei massa também. Pra compensar a Xuxa, reforçaram no restante do elenco, né? Porque tá todo mundo muito bem, assim. Tirando o Malandro, que também não é muita coisa. Mas eu gosto da química dos dois. O que vocês acham? Nossa, eu acho que não tem química nenhuma, assim, tipo... porque é até uma contradição, porque é pra ser um romance entre os dois, mas a Xuxa tá, tipo, sai daqui, sabe? Tipo, ela fala, numa hora que ele fala, eu te amo, ela fala, eu não vou conseguir, tipo, ela muda de assunto na cara dele. E aí tem uma hora que ele não vai no encontro, né, que ele vê que o primo dela tá tentando agarrar, que é terrível aquele primo. E aí ela fica de boa, tipo assim, crush não veio, mas eu vou dormir, que bem me quer, mal me quer, sabe? Tipo, não é um negócio que ela tá... Toda vez que eu ficar mal por causa de crush, eu vou lembrar dessa cena. Eu falo, bem me quer, mal me quer, e foda-se, vou dormir, sabe? Aí sonho com o crush. Melhor do que ficar... Aí no outro dia, você me deu uma bola, o que aconteceu? Sem bem grandes dramas, assim. Tipo, ela tá tranquila, assim, não é que é o foco da vida dela, né? Mas acho que o humor dele é malandro sendo malandro, né? Também não é um ator ali, é só o Sérgio Malandro. É o Sérgio Malandro com humor físico também, né? Tem hora que é tão idiota que, tipo, você ri, assim. Que ele tropeça nos negócios que fica jocoso, que fica até... Você até entende por que ele tá ali, assim, né? Mas eu acho que eu entendo o que a Kel quer dizer com química, porque eles realmente não têm uma química boa pra casal, assim. Não dá pra sentir o interesse amoroso nenhum, pelo menos eu, assim, entre os dois. Mas os dois interagindo, parece que flui muito, assim, tipo, eles não estão nem atuando, estão ali fazendo umas coisas na frente da câmera e tá rodando, sabe? Isso. Isso eu acho que funcionou super bem. Desculpa. Não, porque a química, pra mim, teria que ser um romance que encaixa, sabe? Mas eu acho que sim, que como amizade, tá ótimo. Como um cara e uma menina que são muito amigos e tá legal, é excelente. Assim, eles funcionam bem sendo os dois. É que também tem que pensar assim, né? Eles se propuseram a fazer uma espécie de contos de fadas, que nem a Esther tinha falado, uma amálgama de várias histórias conhecidas, né? E na hora do príncipe pegar o Sérgio Malandro,
É aquela Gente, o coisa Didi assim. também foi, né? Nos filmes dos Trapalhões era o Didi. Então, Nossa. a graça tá aí, né? O negócio cômico fica maior por causa disso, né? Sim, É, ela só tem assim. toda essa coisa de menina linda, perfeita, sabe? Ela tem uma imagem de beleza que é muito impactante. E aí fica difícil construir a química amorosa, no caso, com um cara que, né, não é dentro do padrão de forma alguma. Tipo, é estabanado, é completamente assim, servindo pro cômico, então fica difícil mesmo juntar assim como romance. Mas eu acho que como uma dupla, eles se dão muito bem, sabe? Sim, Né, principalmente naquela hora lá que ela tá zoando dele, assim, que ela tá imitando ele, eu achei tão legal. Ficou massa. Ela fez direitinho. Ela põe os assim, óculos, sabe? né? Lembrei. E é curioso, né? Porque quando a gente era criança, eu lembro que as pessoas comentavam sobre a Xuxa ser bonita e coisa e tal. E eu não achava ela particularmente bonita. E revendo esses filmes, eu achei ela tão bonita, assim, tipo, jovenzinha. Principalmente aqui no Lua de Cristal, que ela tá menos produzida, assim, e tá sempre com, tipo, calça jeans, umas camisetas largas, e ela parece tão casual, tão à vontade, e numa beleza, assim, tão pouco montada. Claro que existe uma maquiagem ali, claro que tem a iluminação perfeita, enfim, né? Mas, assim, eu me peguei achando ela muito mais bonita do que eu achava quando eu era criança, e as pessoas falavam que a Xuxa era bonita, sabe? Eu também adorei esse estilo dela no filme, assim, despojado, né? E sempre tênis, camiseta. Ela já é muito feminina, assim. E aí eles deram um contraste com as roupas. Até para poder repensar essa princesa, já que ela tá fazendo, né, essa coisa do conto de fadas, para repensar essa princesa, que é diferente, essa gata borralheira que é diferente, que é num contexto moderno, de cidade, enfim. Aí eles colocam essa roupa que eu achei massa também, adorei o estilinho dela no filme. Que é o minimalismo dos anos 90, né? Porque chegando, no 80 né? ela tava com ombreira e tal, mais Madonna, né? Um monte de pulseira e tal, cabelo mais cheio, que ela já tá mais clean, né? Calça jeans, camiseta branca, é o minimalismo da moda dos anos 90. Agora, não deixa de buscar essa coisa dos contos de fadas também na conversa com as plantinhas, né? No ser sempre gentil, ser sempre feliz. Então, isso aí remete ao que é a representação das mulheres dessas histórias, assim. O fato de ela, no final do filme, ser a donzela em perigo, né? Que precisa ser resgatada. O fato de o príncipe... Bom, que isso tem... tanto na Bela Adormecida quanto na Branca de Neve, né? Beijar a morta sem consentimento, né? É verdade. É foda. Aliás, a mulher sai do mar e não procuram fazer uma respiração boca a boca. É só o beijinho já tá de boas, né? Não pensaram nisso. Morreu, ela morreu. Vive, por favor, vive. Tem essa fala, gente, não tô zoando. Agora outra... Duda, né? Foi Duda. Agora, e outra coisa que me incomoda muito no filme, que tá vinculado àquele aspecto da exclusão que eu tinha mencionado, é todas as sequências de sonhos, né? Que aí tem a floresta como elemento que é quase que o que energiza ela, né? É quase como se aquilo fosse o lugar onde ela se encontra de verdade, né? E aí tem o Sérgio Malandro de cavalo branco, e aí tem as paquitas, né? E para mim, todo aquele imagético, sei lá, inspirado nórdico lá, com aquelas árvores, aquelas roupas brancas esvoaçantes, e só mulheres loiras com florzinhas no cabelo, assim, de novo, assim, para mim, isso em termos de Brasil... não funciona, como se o séquito dela só pudesse ser essas pessoas, né? Quer dizer, e não é como ser, né? E realmente o séquito dela só podiam ser essas pessoas, né? Então, rever isso, assim, e pensar em tudo, assim, né? A gente assistia isso quando criança, pra mim me pareceu tudo especialmente perverso, assim, todo
toda essa exclusão que tá ali, sabe? Assim, pelo menos, eu acho que isso não tem jeito de defender realmente, não. Louvar esse padrão e tal é bem complicado. Mas acho que pelo menos o filme, assim, no início, quando ela chega na cidade, tem os músicos, né, de hip hop, que são negros. E aí tem uma relação massa entre eles, assim, tipo, eles dançam e tal. E eu achei um mérito pra época incluir isso, sabe? Da mesma forma que tirou lá a pichação no... Aliás, de forma oposta, que tirou a pichação lá no Baixo Astral, aqui colocou o hip hop como uma forma de música bacana, pra você observar que tá na rua. E aí ela não foi, por exemplo, assaltada, sabe? Que teve acolheu ela, né? A agressão não tá na rua, foi dentro de casa, foi o primo dela que tentou agredir ela. Então, assim, acho que já... Pra contrabalancear um pouco isso, né? Das fadinhas terem esse padrão de beleza não inclusivo, acho que pode lembrar um pouquinho da cena lá do início. Apesar que logo depois elas faz tudo errado com a piada com cego. Com cego. Pois é. Enfim, né? Voltando para... Estamos nos anos 90, hello, tipo, mil problemas. E o cego é negro. Sim, exato. Tem e aí isso. Essa coisa, a gente tá percebendo nos filmes que é assim, tem coisa boa, tem coisa ruim, fala de uma coisa legal aqui, mas aqui peca. É um negócio assim, o tempo todo, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu fico, gente, como que, sabe? Como que isso opera assim na cabeça da gente quando a gente tava vendo isso, quando criança, sabe? E é curioso, porque tem essa piada com cego, mas eu lembro que, tipo, no programa da Xuxa, por exemplo, tinha língua de sinais, né? Acessibilidade para surdos. Então, parece que, assim, é umas incoerências, né? Mas eu fico pensando também que... fizeram uma entrevista com ela, tá um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link no post, que foi até da Caras, mas beleza, assim, é que foram perguntar pra ela sobre os 30 anos do Super Xuxa contra o Baixo Astral, né, também. E aí ela falou alguma coisa assim do tipo, foi tipo o filme que a gente fez lá na época, tem que ficar lá na época, eu espero que ninguém nunca refaça, o filme é tosco. Ela falou assim, sabe? Oh, meu Deus, que dó. E aí eu fiquei só pensando assim, tipo, por um lado ela tem todos esses privilégios que ajudaram ela na carreira, principalmente os aspectos raciais no contexto Brasil. Por outro lado, deve ser muito louco ser uma figura pública tão famosa como ela foi, que começou a carreira muito jovem, se tornou famosa muito jovem e fez todos esses trabalhos, assim, esses discos que fizeram sucesso, esses filmes. E assim, olhar em retrospecto isso deve ser muito louco, porque como a própria Tezuka Yamazaki disse, ela sabe que ela não é uma atriz. Ela provavelmente também sabe que ela não é uma cantora, porque na primeira oportunidade que ela teve de tirar a atuação e a música da carreira dela, ela tirou, ela nunca mais. Então, eu fico pensando que também deve ser esquisito para ela olhar em retrospecto essas obras como definidoras do que ela representava como uma imagem de pessoa, assim, ela era uma personagem, né? Ela não era a Maria da Graça, ela era a Xuxa, né? Então... Gente, às vezes eu não consigo olhar para um texto que tem alguns meses que eu escrevi. Pois é. Ouvi um podcast que a gente gravou. É tão estranho se ouvir falando. Eu já não sei, eu não renego meus trem, não, assim. Tipo, não, mas não passado. É renegar, sabe? É tipo assim, você... A gente muda mesmo. A gente muda muitos defeitos, sabe? A gente muda, mas acho que eu devia se orgulhar desse início dela, assim, na real, tipo... eu não sei, mas principalmente do Baixo Astral. Mas eu acho que é muito essa coisa, assim, de... A gente não sabe até que ponto ela tinha controle também, né? Sobre essa imagem que foi criada dela, porque era para um público infantil e tal. Mas eu acho que é isso que a Raquel falou, de a gente mudar. E aí, quando a gente olha para trás, não é renegar, mas é estranhar aquele momento em que tu tava naquela época e como parece distante do momento onde tu tá hoje, né? Sim, e se a gente sente isso lendo um texto que a gente escreveu 5 anos atrás, ou ouvindo um podcast que a gente gravou 3 anos atrás, imagina ver um filme que tu fez 30 anos atrás, assim, e pensar, meu Deus, eu tava fazendo esse papel, sabe? Eu tinha essas falas, eu era essa personagem. Deve ser estranho também. Eu até pensei na atuação dela no Baixo Astral em relação a que
Lud Cristal, como atriz, entre muitas aspas, melhorou, tal, tá mais fluido. Mas eu acho que o Baixo Astral é um filme mais pra crianças, mais nitidamente. Então acho que as vozinhas combinam, se você tá nessa vibe, sabe? É como se ela fosse uma criança grande. O jeitinho de falar e tudo, assim, aí passou a não me incomodar. Se eu pensar assim, filme para criança. Beleza, não é uma grande atuação, mas eu acho adequado a forma que ela fez ali. E o Lud Cristal, ele tem vários elementos que, tipo, parece que já tá indo pros jovens, assim, sabe? Umas piadinhas com conotação meio duvidosa, sabe? Aí ela tá mais adulta mesmo, tipo, no jeito de falar e tudo mais. Talvez até por isso que dê essa diferença gritante, assim, né? Que parece que ela melhorou na atuação. Mas eu ia falar uma coisa disso também, que eu esqueci. O texto também, né? Os próprios diálogos, assim, do outro. São outras coisas que ela tem que falar. Tipo, e outra coisa que eu não falei, ela que convida o Bob pra sair. Isso é bem legal. Não é um convite dele, assim, né? Tipo, de novo, ela é uma mulher, assim, protagonista, forte e tudo mais. Apesar de ser um romance nos moldes de conto de fada, ela tem uma independência aqui também, né? Procura emprego e tudo mais. Não quer casar, que o príncipe vai casar com ela e vai salvar a vida dela. Não, ele é um colega de trabalho, sabe? Então isso também eu acho massa. E a amizade que ela faz com a Duda, assim, que é uma menina também que foge aos padrões da época, assim, que é uma menina que anda de skate, super descolada, né, que tava lá brincando com os outros meninos também. Então eu achei interessante essa amizade. Eu adoro a Duda, eu fiquei muito fã da Duda revendo, sabe? Ela é um eu fiquei mocinho. até interessada em saber o que ela tá fazendo hoje. Aí eu vi que ela tá trabalhando no Mais Você, que ela faz parte do jornalismo lá, no Mais Você. Então, que legal. Ela tem desenvoltura, né? Sim, é uma menina fantástica. E eu gosto muito, assim, de como o filme, toda vez que é ela que tá falando, o filme acompanha, sabe? A câmera abaixa, a própria Xuxa abaixa pra falar com ela. Isso é fazer filme de criança, assim, né? Com essa coisa de valoriza, entender o olhar da criança, assim, qual a altura. E a Duda tá no Baixo Astral também. Ela faz uma pontinha ali na primeira cena. Ela bem pequenininha, que depois eu vi nos créditos, Duda. Ela nem fala nada não, mas ela é uma das criancinhas. Ela cresceu e voltou pro filme, né? Eu vi no IMDB que ela tava, mas não identifiquei qual que eu era. reconheci. Ela bem pequenininha, sentadinha. Gente, a Duda. Que eu vi na ordem contrária. Verdade. Fez Trapalhões. Teve um programa dela. Teve um programa só pra ela. Isso eu não lembro, não. Ela teve um programa só pra ela. Não me lembro qual canal e nem me lembro o nome do programa, mas era só dela, assim. Ô, Kel, e você reparou, não sei, né? Eu acho que não foi coincidência, não, mas você sentiu umas coisas Twin Peaks no Lud Cristal? Total. O piso é zigue-zague, gente. Tem a escultura, é muito referência a Twin Peaks. O diário da Laura Palmer some. Exatamente. E a menina parece a Laura Palmer, né? Se você for reparar, tipo, o cabelo e o rosto. E como que chama? Não é possível. Bob, o Sérgio Malandro é o Bob. É muito Twin Peaks. O que mais, gente? Eu achei a punk. Eu achei a Duda meio punk levada da breca. Punk, a levada da breca. Eu amava esse programa. Eu também. Boa lembrança. Como era bom assistir. Inclusive, a gente mencionou brevemente, mas não aprofundou, que essas apresentadoras todas eram loiras, com exceção da Mara. E eu não sei vocês, mas eu não conseguia assistir esses programas infantis porque eu estudava de manhã. Então era só nas férias e feriado, né? Mas eu costumava, quando era nessas ocasiões de férias e feriado, privilegiar mais o programa da Mara do que o da Xuxa, porque eu gostava mais dos desenhos. Tipo, se você tem a opção de ver He-Man ou Cavalo de Fogo, é óbvio que vai ver o Cavalo de Fogo, né? Muito mais legal. Sim, e a Mara passava o desenho do Snoopy, cara. Eu gravava altas... Era muito bom. E eu adorava a Mara. Eu gostava das 4, assim, principais. A Xuxa, a Angélica, eu era muito fã também. Eu tinha uma pinta na perna, falava que eu era Angélica. Que a Angélica era meio lado B, assim, né? Não era tanta
E os discos dela, gente, eu ainda tenho. É super meio... As letras são muito adultas, sabe? É engraçado até. Não é letra que fala de coisas pra criança, é letra de dilemas adolescentes. E tinha a Eliana também, que eu via muito. Que e foi a Mara. depois, né? Assim, a Eliana veio um pouco depois, né? Pra mim era tudo junto, assim, no início dos anos 90, essas 4 confluíam, assim. E eu tinha a fita da Mara também, gostava muito dela. Gostava de todos. Mas a Xuxa tinha mais material, né? Assim, tipo, saiu o disco da Xuxa, sai todo mundo louco. Pelo amor de Deus, conta pra mim. Eu nunca tive nenhum disco da Xuxa. Eu lembro que na época as crianças sabiam as paquitas pelo nome, sabiam os discos pelo nome porque eram os números, né? Eu acho que tinha Xuxa 1, 2, 3, alguma coisa assim, né? Exato. E eu não sabia porque eu nunca tive nada da Xuxa. Aí teve uma vez que um colega de trabalho do meu pai, que tinha umas filhas mais velhas do que eu, gravou um dos discos em fita cassete pra dar pra mim e pro meu irmão. Era o que tinha Hilarie, mas é isso, assim. E eu já tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, mas... Então, assim, essa coisa do consumo vinculado a elas... Eu nunca tive nada, inclusive meus pais eram que falavam assim: a Xuxa nem gosta de criança, a Xuxa só quer vender produto. Sim. É foda. E era problemático isso, assim, porque ela tinha umas propagandas vendendo produtos mesmo, né? E aí foi polêmica, eu acho que teve que tirar do ar uma que eu acho que era uma sandália, ou não sei mais o que uma criancinha falava pra outra assim: eu tenho, você não tem. Eu lembro disso. Eu acho que isso aí deu processo, porque foi assim, as crianças ficavam desesperadas, né? Eu tenho que ter o tênis da Xuxa, o que sei lá da Xuxa, né? E acabou, Eu acompanhei Xuxa até mais ou menos, acho que Planeta Xuxa, que eu chamava. Também. Que tinha os dançarinos, né? You Can Dance. Acompanhei até essa época, gente. Né? Eu era bem fã, assim, eu gostava mesmo. E o que eu não tinha, porque era muito difícil ter, né? Fita, enfim, LP, era muito difícil naquela época ter, principalmente no interior. Mas eu tinha uma amiga que tinha. E aí eu ia pra casa dela e aí a gente ficava escutando juntas. Isso é um costume que eu gostaria de voltar a ele, sabe? Escutar coisas junto, assim. Só escutar. Botar um disco e ficar escutando e dançando ele, enfim. Kel, vem aqui em casa, eu tenho disco. O dia que você vier, Isa, tá combinado. A gente faz um show da Xuxa aqui com os vinis. Aí vocês me apresentam, porque eu só conheço o disco do Hilarie. Eu vou fazer todo um especial Xuxa lá no Discos da ST também. Vou fazer das estrelas, porque só tem o Sexto Sentido até agora, que é o meu preferido. Mas eu vou ouvir os outros todos, porque eu tenho o Sexto Sentido em CD. Os outros eu tenho em vinil. Vou fazer lá no Discos da ST, pra completar o Dia das Crianças. E essa coisa dos programas infantis acabou, né? Hoje a TV aberta não tem mais programação infantil matutina, né? Virou tudo programa de variedades. Criança não tem mais opção, né? Netflix ou YouTube, né? Ou TV a cabo, né? E o que também tem uma questão de exclusão social, né? Porque TV aberta, não existe mais opção para criança, né? E, em parte, isso se deve ao fato de que foi proibida a publicidade infantil, né? Então a gente vê que, na verdade, a gente assistia os programas para ver os desenhos, mas a gente estava vendo propaganda de brinquedo, propaganda de roupa, de tênis, de material escolar, de comida e várias coisas, né? E é curioso, sim, porque a maior parte dessas propagandas vinham do Sudeste e, tipo, os produtos nem existiam lá onde eu morava em Blumenau, então... Vocês conseguiram, falando nisso, vocês conseguiram comer Yo-Yo Cream na época? Sim! Acho que porque depois era uma das coisas que eu não encontrava. Yo-Yo Cream. Eu me lembro dela falando assim, com uma boca, sabe? Tipo, Yo-Yo Cream. Gente, eu tinha o microfone da Xuxa, era surreal os negócios. Mas eu atazanava muito por causa disso. Eu gostava do Gugu também, o inferno que eu fazia em casa por causa de ver os programas do Gugu. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Pra mim, a melhor coisa foi quando meus pais colocaram antena parabólica e aí começou a pegar TV Cultura.
Aí eu assistia, era Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio Rá-Tim-Bum que antecedeu, né? E passava aqueles desenhos tipo Babar, Animais do Bosque dos Vinténs. Nossa, eu adorava tudo, tipo, era TV Cultura meio-dia de quando chegava na escola até às 7 horas, quando meus pais pegavam a TV pra eles, assim. Era bom demais, Castelo também amava. acho que é um dos melhores programas, assim, se não o melhor programa da televisão brasileira. É Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum e Grande Família, tá os dois. Que eu adoro, era muito bem feito, gente. Era um negócio, era realmente focado ali pra criança e educativo, né? Não é essas coisas que a gente tá falando aqui hoje. O X-Tudo, né? O X-Tudo eu conheci a Fernanda Souza, que depois virou a Chiquitita. Só X-Tudo adorava. Né? Uhum. X-Tudo era com Gerson Abreu, adorava, né? Depois ele teve um programa Agente G, eu acho que era na Manchete, que era outro programa infantil. Tinha a Tina a Gelatina. Isso eu não lembro, gente. Eu também não lembro. Pouco depois ele falou de Chiquititas. Eu gostava do TV Cruz também, que tinha uns desenhos legais do Doug. Também gostava. Era massa. Doug é massa. Timão e Pumba. Timão e Pumba, adorava também. Gente, só voltando pro filme aqui, não sei se vai fechar, mas o que vocês acharam da cena que tem a Xuxa na banheira? Por que aquela cena, sabe? Tipo, porque o filme ele fica... Tá, ele é um filme, entre aspas, infantil, mas ele fica entre o inocente e o indecente em alguns momentos, assim. Tipo, a Xuxa tá, assim, né, na banheira. E é aquilo, é a Xuxa na banheira. Não tem muito... Ela não tá nem conversando com a plantinha ali mais. Aí eu fiquei intrigada. Por que a Xuxa sexy na banheira? Num filme para criança? Acho que é isso. Anos 90. A Xuxa sexy na banheira. Vamos Porque vender. assim... por mais que fosse infantil, ela também tinha essa ambiguidade de ser sexy, sabe? Sim, porque total. ela passa essa coisa da inocência, essa coisa, né, da menina. E inclusive no outro filme, pelo figurino, sabe? O shortinho, né? O shortinho. Então, assim... Hot paint, quer dizer. É infantil, mas tinha esse outro lado também, né? E nesse filme aqui ainda tá mais explícito, porque essa cena não tem porquê. Assim, não adianta em nada na história, não acrescenta, enfim. É só pra ser a cena sexy mesmo. E o primo abusador, infeliz também, que fica tentando erotizar a parada e vender o filme. Mas enfim, ainda adoro o filme, vamos... acreditar que tudo que tiver que ser, será. Não? É bem Doris Day essa música, né? Que será? Que será? A gente falou que não ia cantar nesse programa, olha só. Falamos? Quem falou? Antes, nos bastidores. Enfim, mas foi uma experiência interessante, porque como eu não tive... Acho até curioso que Lua de Cristal foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema. Por que será que meus pais levaram, assim? Porque meus pais realmente não eram muito fãs de eu e meu irmão, né? Acompanharmos muito essas coisas bem mercadológicas para crianças que rolou nos anos 80 e 90. Então eu não tive muito essa imersão de Xuxa na época. Como falei, né, não acompanhei os discos, não conheço muito as músicas, enfim, não sei o nome das paquitas, mas foi interessante para mim rever esses filmes para pensar também que tipo de discurso a gente tava sem querer assimilando como criança naquele momento, o que estava sendo passado pra gente. Enfim, assim, eu achei curioso assistir esses filmes. Eu adorei rever, assim, sempre... Na verdade, eu já faço isso às vezes, rever principalmente o Baixo Astral, e foi um sonho realizado esse programa pra mim, falar desses filmes aqui, trazer isso tudo à tona hoje. Pra mim também foi uma experiência bacana, no sentido de rever mesmo com esses novos olhos que a gente tem, e pra lembrar dessa época nossa de infância também, né? Porque não só os filmes, mas aí você passa a resgatar outras memórias, essas todas que a gente comentou aqui, que o filme vai despertando, assim. Então, tem os problemas, é bom que a gente saiba enxergar e fale sobre eles, mas é aquilo, esses filmes fazem parte da nossa história e vão sempre remeter a outras coisas também que fizeram com que a nossa infância fosse o que foi, né? Isso aí. Sem dúvida.
Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças. Que irônico é isso. E... eu ia só mencionar um extra que recentemente, e eu digo recentemente porque na verdade a gente tá gravando esse programa em setembro, porque em outubro tem a Mostra de São Paulo, então vai ficar muito corrido e a gente tá deixando o programa pronto. Mas então, recentemente, só que não, quando o programa for ao ar, o canal Meteoro Brasil, né, lançou um vídeo justamente sobre a questão das apresentadoras de programa infantil, focando bastante na Xuxa. Então a gente vai deixar o link na postagem também, para quem quiser assistir. E obrigada, gente, para dar o feedback sobre esse programa. Deixa um comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Então valeu pela audiência, até o próximo programa e aproveitem ainda para rever, né, esses filmes de infância. Acho que vale a pena fazer essa experiência. Tem no YouTube, lembrando que os dois estão lá. A gente coloca o link. Isso aí. Feliz Dia das Crianças, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu. Até.